Nós vamos abrir nossas Bíblias do livro de Hebreus, no capítulo 1, para uma nossa breve meditação. Hebreus, capítulo 1. Mesmo assentados como os irmãos estão, pois eu estarei lendo todos os 14 versículos deste primeiro capítulo desta epístola, desta carta. Começa assim, no verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como o nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz, Senhor, obrigado pela porção da tua palavra lida neste momento. Aplica, Senhor, aos nossos corações. Essa é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos um texto assim, que é uma epístola escrita aos Hebreus, Hebreus era o nome genérico do povo de Israel, o nome dado bem antes de o Senhor ter levantado Jacó e mudado o nome de Jacó. Eles já eram conhecidos. Hebreu significa aquele que transpassa o rio. Significa que quando Abraão sai de onde estava e passa pela região, ele vem do outro lado. Então ele passou pelo rio. Dali passou a ser chamado os do outro lado, hebreus. Hebreu, portanto, é assim que o povo de Israel começou a ser conhecido. Depois se tornou a nação de Israel. O povo hebreu se tornou a nação de Israel. E essa carta, que não é uma carta escrita por Paulo, embora alguns analisem dizendo que possa ter sido escrita por Paulo, não é comumente aceita como sendo escrita por Paulo. Mas essa carta foi escrita, portanto, para uma nação dos hebreus. E ele ali traz todos os ensinamentos previstos naquilo que a carta, naquilo que o Senhor queria trazer para aquele povo de ensinamento. E nesse momento, na introdução dessa carta, nós começamos a ver algo que fala de Cristo como resplendor da glória divina. Comer do pão e beber do cálice sempre deve ser para nós
um momento especial e nos remeter a este momento da glória. Momento da glória divina, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos trazer redenção, salvação. E é isso que esse texto está fazendo. Ele começa o texto introduzindo a suprema graça e o resplendor da glória na pessoa de Jesus Cristo. E aí, nesta breve reflexão que temos hoje pela manhã, eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto. Primeiramente, eu vejo que esse texto nos fala de Cristo como sendo a expressão exata do ser divino. Em alguns momentos da carta, neste primeiro capítulo, ele fala de primogênito. Primogênito, sim, agora sim primogênito. Porque ele já havia cumprido o seu ministério, já havia vindo, morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e ressurreto, se apresentou a Deus como sendo o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, primogênito. Porém, em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16, a palavra usada não é primogênito, mas sim unigênito. Significa de mesma espécie, mesmo gene, mesmo DNA, mesmo sentimento, mesma essência de Deus. Mas aqui a expressão é o primeiro de muitos que seguirão. Então, Hebreus corrobora com a expressão de João 3,16, quando nos diz que Jesus é a expressão do ser divino. Veja o verso de número 3 do capítulo 1. Diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Referindo-se a Jesus, referindo-se ao Deus Altíssimo. Jesus é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja como o escritor de Hebreus está nos trazendo a visão clara e completa e exata de que Jesus deixou o seu lar na glória, fez-se igual a nós, sofrendo as mesmas dores, as mesmas paixões, sofrendo as mesmas lutas, enfrentando os mesmos desafios, para provar o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a expressão do amor de Deus. Jesus, portanto, é essa expressão exata do ser divino. O Deus que se fez homem, Deus Emanuel, o Deus no barro, o Deus que veio ao encontro do ser criado para o resgatar. Quando nós vemos esse texto, ainda no verso 3, nós entendemos que ele purifica todo aquele que nele crê. Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, purifica a todo aquele que nele crê. Diz assim, ainda o verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados. Interessante, meus irmãos, quando nós pensamos nisso, sempre nos remetemos àquele texto que diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Interessante quando nós começamos a entrar pelo esse viés de raciocínio. Se não há lei, não há transgressão. Como que eu posso transgredir alguma coisa que não está definido como sendo uma lei? Mas aquele mesmo verso que eu citei há pouco diz que também as pessoas serão julgadas pela lei moral que está no seu coração. Poderíamos pensar da seguinte maneira, irmãos, vamos imaginar que antes que houvéssemos uma sociedade tão complexa como nós temos hoje em dia, as pessoas estivessem andando a cavalo, fosse na zona rural, na fazenda manjamota,
E a pessoa está andando a cavalo e, de repente, alguém sai do meio do mato e é atropelado por esse cavalo, conduzido por um cavaleiro. Possivelmente seria uma amazona, uma mulher, né? E aí, essa pessoa viesse vir a falecer. O que aconteceria? Teria que se decidir sobre aquilo, mas não há lei, não há uma regra, não há uma definição. Então não houve uma transgressão. Porque se o pecado é a transgressão da lei, se não há lei, não há pecado, não há transgressão. Mas contudo, existe um bom senso, a lei moral no coração. Quando nós falamos de casamento, como nós temos hoje em dia, esse casamento, como nós temos hoje em dia, possivelmente papel passados, assinados diante de um juiz de paz, ou diante de um sacerdote, de um ministro, de um pastor, tendo que registrar em cartório, isso possivelmente deve ter uns 200 anos. Não foi sempre assim. Possivelmente o casamento como festa formal que temos hoje, dia do casamento de fulano de tal. Então, entra-se nas igrejas e tal. Não foi sempre assim. Nem é bíblico. Na Bíblia você não encontra isso. Jesus foi uma festa de casamento. Mas ali ele não diz, naquela festa de casamento, se havia um rabino fazendo casamento. Não se fala nada disso. Diz que Jesus foi a festa de casamento. Possivelmente, a festa como nós temos hoje é datada do início da igreja. Possivelmente da igreja católica. Não da igreja romana. Da igreja nascente, primitiva, lá em Jerusalém. Possivelmente isso é da igreja romana. Nós temos uma prática hoje, que é uma prática advinda da igreja romana. E aí, quando hoje nós temos uma sociedade tão complexa, que os casamentos se desfazem, e então já há uma lei, já há uma regra, nós precisamos do divórcio, da separação. Então, quando há isso, há uma regra. E quando essa regra precisa ser aplicada, porque houve uma transgressão da lei matrimonial, e aí vai-se ao juiz para se poder dirimir aquilo, nós vemos então que houve um pecado cometido. Então, o que o escritor bíblico está dizendo é o seguinte: depois de ter a purificação dos pecados, mas contra quem? Primeiramente, no nosso coração sempre houve uma regra moral, uma ética, algo que nos conduzisse, fosse um atropelamento pelo cavalo, fosse a questão do casamento, porque mesmo antes de haver essa formalização do casamento, quando o homem tomava a sua mulher, diz o texto de Gênesis 2:24, deixará seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, entrarão na sua casa, formarão e constituirão uma família. Isso é laço sagrado. Quando se quebra, tem que haver uma recompensa. Quebrou-se a aliança, há que se pagar por isso. E então nós entendemos aqui que Jesus nos purifica desses pecados diante de Deus, não mais diante da sociedade. E esse é um equívoco nosso quando nós pensamos que os nossos pecados são contra o diabo. E nós ficamos, às vezes, pensando que nós erramos contra o Satanás. Na verdade, nós não erramos contra ele. Quando nós pecamos, nós estamos aliados a ele. Mas os nossos pecados são contra Deus. São contra Deus. O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi para nos purificar diante de Deus. Por isso que nós acabamos de cantar o primeiro cântico que o Jorge ministrou, que ele dizia que nós entrávamos em sua presença e estávamos aqui para adorar. E um outro cântico que nós cantamos, somado àquele que diz que pelo novo e vivo caminho nós temos acesso ao Pai. É esse caminho que o escritor está dizendo, que ele nos purifica. Ele rasga a cédula de pecado que havia contra nós e então nos torna justos e justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus veio fazer. Por isso, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos do sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, chamado sacrifício vicário. Sacrifício substitutivo de Jesus. É importante que quando nós leamos a Bíblia, nós temos essa visão plena, completa do que significa isso. Portanto, Jesus Cristo, o ressurreto, ele está à direita do Pai.
Quando Jesus, então, pagou aquela dívida, ele pagou de toda a humanidade. E o texto de Hebreus diz que o nome dele é um nome sublime, ao ponto de Jesus ter sido, então, depois de ressuscitado, ser levado às alturas e ser posto, assentado à direita do Pai, junto ao Pai. Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, por escabelo dos teus pés. Portanto, Deus chamou Jesus, o elevou e o colocou à direita, sentado à direita. E este estar assentado à direita significa que ele está lá intercedendo por nós, intercedendo pela minha e pela sua vida, intercedendo pela vida de todos, para que todos possam chegar por meio dele à presença de Deus. Portanto, irmãos, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos pregando essa mensagem. Estamos declarando a bondade e a misericórdia do Senhor até que ele volte. Por isso, neste momento, é sempre mistério, é sempre importante que nós paremos e façamos uma reflexão. Uma reflexão, primeiramente, em relação a Deus. De fato, eu já tomei a minha posição, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo, válido para a minha salvação. Uma forma pessoal de reconhecer isso. Porque nós não somos dignos, mas ele é digno. E ele comprou a nossa dívida. Arrepender-se, portanto, e se colocar diante do Senhor. Mas quando isso acontece, irmãos, de fato, nós temos que olhar de forma horizontal. No nosso relacionamento pessoal, como é que eu estou? Como é que eu tenho me relacionado? Como é que está a minha vida diante dos meus? Como é que eu estou no meu relacionamento com a minha casa, com a minha família? Como é que eu estou na minha vida pessoal? Como estão os meus pensamentos? Como estão as minhas ações? Porque se Cristo, de fato, habita em mim, a minha vida tem que ser diferente. Paulo conclui: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, há uma decorrência das nossas ações. Há uma decorrência que deve se refletir no meu relacionamento com os meus irmãos. A minha vida ser uma vida que dignifique o Senhor. E assim eu posso comer do pão e beber do cálice, glorificando e dignificando o Senhor pela sua morte na cruz do Calvário. E esse é um momento tão especial, quando todos nós podemos fazer isso. Amém, irmãos? Que neste momento, então, possamos comer do pão, beber do cálice, em memória daquele que na cruz do Calvário se entregou por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar os pastores, pastora, os diáconos, diaconisas, os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor, e venham à frente para que nós possamos, então, distribuir os elementos da ceia do Senhor na manhã desse dia. Nós vamos agradecer agora os elementos da ceia do Senhor. Pedir ao pastor Marcelo que ore neste momento, agradecendo ao Senhor pelos elementos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo amor, pela graça que nos alcançou e que nos traz em memória, e pela fé, a fé que temos no Teu Filho. Nós ligamos o nosso coração aqui na terra, ligando aí nos céus, sobre esse ato de amor do Teu Filho amado por nós, nos resgatando e nos dando a salvação em Cristo Jesus. Pelo sangue derramado, pelas pisaduras que fomos sarados, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Toma, pois, este momento, Senhor,
e fala aos nossos corações e continue a ministrar em nossos corações de uma forma tremenda e poderosa. Nos apresentamos a Ti mais este momento e abrimos o nosso coração para dizer que amamos o Teu Filho e recebemos tudo que vem, Senhor, através deste amor sobre nossas vidas desta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor.
Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Paulo escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 11, verso 23 e seguintes, ele diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E ele complementa dizendo que todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Que bênção, né, irmãos? Podemos saber que nós podemos comer do pão, beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Essa é a nossa mensagem, é a nossa pregação. Ele vai voltar. O mundo precisa acreditar que Ele vai voltar. Essa deve ser a nossa pregação. Por vezes, irmãos, pregamos que Ele nos ajuda na vida, que o Senhor está conosco. Isso de fato acontece. Mas a mensagem maior e mais precisa é de que Ele vai voltar. Por isso, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Pegue o pão, agradeça ao Senhor esta oportunidade. Como família, povo de Deus, podemos estar aqui juntos. Como irmãos em Cristo, foi pago um alto preço. Diga para o Senhor: obrigado, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu irmão mais velho, pelo teu sacrifício na cruz. Faça a sua oração, diga isso para Ele. E agora pegue do pão e vamos comer todos em memória do Senhor. Pegue o cálice. Este cálice é o novo pacto no meu sangue, disse o Senhor Jesus. Basta uma gota do sangue de Jesus para purificar a nossa vida e nos tornarmos diante do Senhor dignos de estarmos em sua presença. Isso é o poder de Deus, é o dunamis, é o poder de Deus. Agradeça ao Senhor, faça a sua oração, quebrantado por seu amor, pela cruz me salvou humildemente, e eu hoje estou atraído pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Digno tu és. Permita-nos tornar digno do teu sacrifício naquela cruz. Agradeça ao Senhor por esse momento tão importante. Vamos trocar os cálices agora. Abençoe alguém, diga para ele uma palavra de vida. Deus te abençoe. Amém. Você pode dar glória a Deus? Levante seu cálice e diga: obrigado, Senhor, pelo sacrifício. Eu não sou merecedor, mas é o teu amor. Nós queremos chamar. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: até que Cristo volte.
que Cristo volte. Esse? Vamos cantar todos juntos agora. Levante as suas mãos para o céu e declare. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, oh, que bênção, da sua obra vou cantar. O meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente Ele nos me atraiu. atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado Pelo por seu seu amor. Santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Merecida vida, De graça nós recebemos graça recebi, por sua cruz por sua cruz, da morte. da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, Mas mas agora agora pela cruz eu fui reconciliado. glória a Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Oh, levante as suas mãos para o céu. Faça a sua oração. Agradeça ao Senhor que fomos atraídos pelo seu amor, pela cruz que nos traz a salvação. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Obrigado porque hoje estamos aqui reunidos em torno da tua pessoa, atraídos pela cruz de Cristo, pelo sangue vertido, não pelos discursos humanos, não pelos relacionamentos humanos. Somos atraídos por aquele que está à direita do Pai e que intercede por nós, aquele que é digno de romper o selo, abrir o livro e ler cada um dos nomes que ali estão escritos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos por cada irmão, cada irmã que está aqui. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos por aqueles que não puderam vir, para que o Senhor os alcance onde estão. Sejamos atraídos pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem um instante. Nós vamos despedir a congregação. Pastores podem se sentar. Nós não vamos despedir a congregação ainda não. A equipe de louvor pode permanecer aqui, por favor. Não vamos nos alongar, vamos ser rápidos. Irmãos, essa semana nós temos acompanhado a tragédia que está acontecendo lá no Oriente Médio, principalmente entre o povo de Israel, os moradores de Israel, Jerusalém e cidades próximas, contra o Hamas, o terrorismo do Hamas. E tenho feito contatos com pastores, amigos nossos e apóstolos que são conhecidos nossos. O pastor Belry esteve aqui conosco quando o Miles Monroe esteve aqui. Ele está morando lá em Jerusalém. Ele foi convidado pela Embaixada Cristã de Jerusalém para ficar lá ajudando há alguns anos como diretor da embaixada. O apóstolo Coraiola, que os irmãos conhecem, esteve morando lá por alguns anos, tem estado lá. O apóstolo Ezir, que nós já estivemos fazendo intercâmbio entre as igrejas, está lá também. E o apóstolo Léo, que os irmãos conhecem, esteve aqui conosco nos anos de 2006 e 2008, ministrando aqui na igreja, está morando. Ele está estudando hebraico, está morando há 2 anos lá em Jerusalém. E podemos, Larissa? Já está? Ainda não? E nós combinamos com o apóstolo Léo dele entrar ao vivo agora para conversar com a igreja pela situação lá de Israel. Os irmãos têm visto, têm ouvido pelos noticiários que diariamente tem acontecido isso. E ontem eu estava falando com o pastor Belry pelo Facebook e ele estava dizendo, agora está tocando a sirene. E eles têm muito pouco tempo para, de onde estão, saírem e procurarem um abrigo. Porque o terrorismo acontece da seguinte maneira, irmãos. O terrorista, ele invade uma casa e de lá ele atira. Ou ele chega numa localidade com um caminhão preparado e de lá ele lança os mísseis. E ele sai dali. Ele vai com o caminhão, atira os mísseis e tira o caminhão dali e vai embora. O que Israel, que tem a força de defesa de Israel, muito bem preparada, eles têm os drones e eles conseguem detectar de onde estão vindo os mísseis e onde estão os mísseis e conseguem imobilizar. Então vamos ouvir o apóstolo Léo. Bom dia, apóstolo Léo. Está me ouvindo?
Alô? Alô, apóstolo Léo, bom dia. Graça e paz. Barulho ali não dá para escutar. Você não está me ouvindo? Você está assistindo pela televisão também? Não sei se ela está me ouvindo. Eu estou te ouvindo. O que está havendo de comunicação, Larissa? O que é o problema? É o som aí que não está ligado? Você está vendo pelo computador, apóstolo Léo? Caiu a ligação? Lá agora são mais 18 horas. Então, o Skype não estava funcionando, estão tentando fazer uma ligação. Então, irmãos, eu estava trazendo essas informações, porque o que Israel faz? A Força de Defesa de Israel, as informações que a gente tem, é que eles, quando detectam a origem de onde saiu o míssil, eles estão usando a população. Então, eles não vão para uma área remota, eles vão para a zona urbana, onde moram as pessoas, os terroristas. E de lá eles lançam os mísseis. Então, Israel detecta, sabe de onde foi, sabe exatamente qual é a casa, endereço, rua, número tal, apartamento tal. Eles sabem exatamente qual é o endereço. Então, eles entram em contato por telefone e avisam a casa: olha, nós vamos contra-atacar. E aí eles avisam, dão algum tempo e depois atacam. É isso que tem sido feito. Interessante, vocês vejam como é que nós estamos vivendo hoje em dia. Conseguimos? Se não conseguimos, não tem problema. A gente pode mandar uma informação para ele e tentar no outro momento. Não, fechar não é. Aqui embaixo dessa rolagem aqui, ó. No final dessa barra aqui. Isso. Não dá. Eu tenho só a volta. Está ouvindo, apóstolo Léo? Fecha esse aviso. Nós estamos ouvindo. Você está nos ouvindo? Não tem mais nada? Larissa, você falou com ele para assistir pelo computador também? Vou sair. Passa uma mensagem para ele aumentar o volume do computador dele, para ele me ouvir falando com ele. Pelo computador dele. Passa uma mensagem. Alô? Não, nós estamos vendo, mas ele está me ouvindo? Passa uma mensagem para ele pelo Facebook, diz assim: poxa, aumenta um pouco o volume. Sim. Léo. Embaixo tem mais alguma coisa? Léo. Apóstolo Léo. Baixa a cabeça Deve um ter pouquinho. escrito sair. Tem que ser sair. Apóstolo, está me ouvindo, Léo? Liga o volume do seu computador. Por que não está dando certo? É porque nós não estamos conseguindo falar com o Skype Vou lá, com deixa eu ele. mudar. Aí ele liga o volume do computador dele, ele nos ouve e fala com a gente. Nós ouvimos ele pelo Skype e ele nos ouve pelo computador. Está passando a mensagem para ele, Larissa? Então, irmãos, vocês imaginam como é que a coisa é incrível, né? Ele toma emprestado. Por exemplo, se você fosse um cidadão palestino, estivesse lá na faixa de Gaza, ele entra na sua casa, de lá ele dispara. E aí, então, Israel detecta de onde foi o disparo. Ele entende e descobre qual é o endereço da casa. Entra, pega o telefone, liga para a casa dizendo: olha, saiu daí o míssil, eu vou responder. Você tem tantos minutos para sair da sua casa. Então, já morreram 100 e tantos palestinos, nenhum israelense morreu até agora. A gente lamenta saber isso, porque quem está morrendo, várias crianças, quem está morrendo são o cidadão, não é o terrorista do Hamas que está morrendo. Quem está morrendo é o cidadão. É o cidadão palestino. E que são também daquela região de Israel. Muitos deles são israelenses por nascimento, não são judeus, são israelenses. Então é uma briga muito desproporcional, porque do lado de Israel está o exército israelense. O exército israelense com toda a inteligência, com toda a sofisticação de um exército. E do outro estão os terroristas. Mas do outro está o povo palestino, que é povo, são trabalhadores. E por incrível que pareça, não sei se você já viu, no muro que separa ali aquela faixa de Gaza, um judeu
ortodoxo, desculpa, não é judeu ortodoxo, um judeu beijando uma mulher do outro lado do muro, possivelmente sua esposa ou sua namorada. Do outro lado. Então, estudam juntos, trabalham juntos, são companheiros. Nós, quando estivemos lá em Jerusalém, você vê isso. As pessoas são companheiras. Como nós aqui. Como nós aqui. Somos vizinhos, moramos com as pessoas, trabalhamos, estudamos, andamos no mesmo trem, no mesmo ônibus. E lá a mesma coisa. No dia seguinte, eles vão trabalhar. E uns trabalham no mercado, que é em Israel, o outro tem uma empresa que é no lado palestino, e se relacionam. Bem, Larissa, se não estiver havendo a possibilidade, a gente tenta reativar para hoje à noite ou domingo que vem. Meus irmãos, eu acho que nós temos que orar. Porque a palavra do Senhor diz assim: orai pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Nós sabemos, e domingo passado eu pregava sobre isso, sobre o anticristo. Nós sabemos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo a próxima volta de Jesus. E nós temos que pregar sobre isso. Pregar dentro de casa, os nossos filhos têm que ser salvos. A nossa família tem que ser salva. A mensagem da igreja tem que ser Ele vem. É a mensagem que nós pregamos pouco quando estávamos ministrando os elementos da ceia do Senhor. Nós temos que orar por isso. Então, estamos conversando com a pastora Ivete, para os intercessores da igreja. Talvez esta semana a gente não consiga, porque vai ser uma semana intensa de trabalho. Mas na semana que vem, no dia 22 ou 23, nós devemos ir ao Centro Cultural de Jerusalém, ali na Catedral da Universal. Nós vamos fazer um ato profético e nós vamos orar lá. Lá. Se não vamos estar em Jerusalém física agora, nós vamos estar na réplica, na maquete, ali. E se você quiser ir conosco, dê o seu nome para a pastora Ivete ou para a irmã Kátia, para que nós possamos estar lá. Vamos levar o maior número possível de irmãos. Vamos passar ali umas 2 horas, orando, intercedendo por Israel, por Jerusalém, porque esse é o dever da igreja. Enquanto é dia, devemos trabalhar. Jesus disse que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos que orar pela paz. Esse é o mistério, esse é o dever, é a tarefa que a igreja tem hoje. Orar e praticar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. E assim nós estaremos encerrando. Manda uma mensagem para o apóstolo Léo, Larissa, dizendo para ele que nós vamos estar com ele. Eles estão lá, irmãos. Eles estão indo para os abrigos. Toda vez que toca a sirene, eu postei um videozinho das pessoas nas estradas, tipo linha amarela, Avenida Brasil, e abandonam os carros e saem correndo para onde é possível. E entram para dentro dos abrigos, e as crianças na escola, e tudo isso. E é assim que deve ser. É assim que nós devemos fazer. Amém? Eu quero que a igreja agora esteja unida. Vamos dar as mãos, irmãos. Pastor Ivete, venha cá, vamos estar orando. Quero chamar os pastores aqui à frente. Vem aqui, pastor Marcelo, pastor Isaías, pastor Aveleira. Pastor Anderson, vem estar conosco também. Isso, é Anderson, né? Alex. Mas não é Anderson não, Alex? Começa com A, né? Então vamos orar agora, pastora, conduza-nos em oração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai, Tu nos convoca nesta hora, como Tua igreja. Há um peso, Pai, sobre a Tua igreja nesses dias de clamor. Jesus está voltando, é verdade. Nossos olhos precisam estar atentos, abertos. E quando nós olhamos, Pai, para Jerusalém, vemos a palavra do Senhor se cumprindo, vemos a igreja clamando pela paz, porque a paz que eles precisam é a paz de Jesus, é aquele a quem eles tanto precisam, Senhor, e nós clamamos nesta hora. Pai, Tu conheces os muros espirituais, a sebe que está ao redor daquela nação, daquela cidade. E nós queremos pedir que a Tua paz invada os corações, que a proteção do Senhor seja sobre eles, de maneira tal que o mundo veja que o Senhor é a direção, que o Senhor tem a direção nas Tuas mãos, que nada foge ao Teu controle, que o Senhor, Pai,
faz fazer mudança nessas nações. O Senhor está fazendo, que o Senhor vai completar a boa obra do Senhor. Por isso que a tua igreja, Pai, espalhada no mundo, esteja assim em unidade. Não queremos apenas estar de mãos dadas, mas queremos um espírito unido, Pai, unidade no espírito, e queremos visualizar agora, através daquilo que nós temos na nossa mente, através de Jerusalém, através dos seus muros, através da cidade nova, da cidade velha, aquilo que lembramos, Pai, na tua palavra, quando Jesus em alguns momentos olhou e chorou: ah, Jerusalém, Jerusalém, como eu te quis agasalhar. Senhor, que esta seja a hora do agasalho, esta seja a hora do Senhor a cuidar das mentes serem livres. Oramos para que as mentes sejam libertas, para que ouçam a tua palavra, porque sabemos que toda ação do inferno contra o teu povo não prosperará, não prosperará. Ainda há tempo, é verdade, deles esconderem atrás da cruz de Cristo, reconhecerem que Jesus por ali passou, operou os seus milagres, que Jesus os chamou para si, para guardá-los em si. Pai, guarda o teu povo ali, guarda, Senhor, os ministros, aqueles que dirigem aquela nação, dá sabedoria, guarda, Senhor, as crianças, guarda os jovens, guarda as crianças palestinas, guarda os jovens, Senhor, para que os corações se convertam. É verdade, aqueles que estão se preparando para lançar bombas, lançar mísseis, Senhor, eles também, eles são o povo de Ismael, Senhor. Guarda aquele povo, ministra aos seus corações. O Senhor Jesus veio para salvar, para que o mundo seja salvo. Basta crer nele. Em nome de Jesus os abençoamos. Pai, oramos pelos apóstolos que estão ali. Senhor, guarda, dá sabedoria, palavra profética, direção. Guarda os teus filhos, para que eles possam mandar notícias, para que possamos ouvir a tua voz e entender, porque a tua palavra nos chama a ouvir os profetas, porque o Senhor não deixará nada, o Senhor revelará os teus segredos aos teus servos, os profetas. Que assim seja com o teu povo ali, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Pai, nós concordamos em oração e oramos, Senhor, para que caiam os muros de separação, porque Jesus de ambos os povos fez um só. E Senhor, nos lembramos da profecia de Ezequiel 37, 38 e 39. E o inimigo que vem contra nós, o Senhor põe um anzol no seu nariz, e por si um caminho vem, por 7 caminhos voltarão, disparados os inimigos, mas traz a salvação. E que teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia, consolação do teu Espírito, esteja aqui, esteja lá, confortando as famílias enlutadas, aqueles que estão sendo privados da existência por força da mão do inimigo. Senhor, salva aquela nação, salva aquelas nações, transforma, ainda há tempo, Senhor. Leva-nos agora debaixo da tua graça. Essa é a nossa oração, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar.
Tá mal, mas ele vai. Porque ele não tá lá na garagem.